Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós já falamos sobre a introdução do mistério da piedade, que é uma confissão, confessadamente, ou como todos os crentes de todos os tempos e todos os lugares confessam, grande é o mistério da piedade. Nós vimos o que é mistério. Mistério é algo que Deus escondeu para revelar no tempo apropriado. E piedade está falando de uma vida que glorifica a Deus, uma vida reta, plena, de glória para o nosso Deus. E Paulo está dizendo que esse mistério que agora foi revelado, dessa piedade, de uma vida que louva a Deus, ele se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele diz, aquele que foi manifestado na carne. Quando nós falamos, na semana anterior, de manifestado, nós falamos que o apóstolo Paulo estava dizendo que Jesus era Deus, que Jesus é Deus. Alguns manuscritos antigos vem escrito Deus, foi revelado em carne. Mas como os mais antigos manuscritos está escrito aquele que foi manifestado na carne, então nossas Bíblias em português preferiu acompanhar os manuscritos mais antigos. Porém, só o fato do apóstolo Paulo dizer que ele foi manifestado na carne, significa que ele não era homem. Significa, porque todo homem nasce em carne. Se todo homem nasce em carne, qual é a razão de Paulo dizer que ele foi manifestado na carne? Se ele fosse somente homem. Não faz sentido. Se Paulo diz assim, e Jesus fosse um simples homem, então todo mundo que lesse esse texto, ou que cantasse essa canção, ia dizer, mas apóstolo Paulo, todo homem nasce em carne. Qual que é o que tem de especial em Jesus? Mas Paulo não está dizendo que é uma questão só do nascimento dele em carne, está dizendo que ele foi manifestado. Esta é uma palavra que é usada muito para Deus, como nós vimos na semana anterior. Jesus é Deus. Portanto, foi o que nós vimos, que Cristo, mesmo antes de se fazer carne, ele se manifestava no Antigo Testamento. Os irmãos lembram que eu disse, toda vez que aparece a palavra anjo do Senhor, até com A maiúsculo, anjo com A maiúsculo, está se referindo a algumas cristofanias, porque a palavra manifestar no grego é phaneros. Então, cristofania é manifestações de Cristo no Antigo Testamento. Nós vimos alguns exemplos, quando ele se manifestou para a mãe de Sansão, e também lá naquela fornalha ardente dos 3 jovens, Jesus Cristo também se manifestou ali, inclusive Nabucodonosor o reconheceu. Então nós vimos que Jesus é Deus, desde sempre ele é Deus. Agora, há um texto em João 1,18 que o apóstolo diz, ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é Espírito, não é? Ele diz, o Deus unigênito que está no seio do Pai é que o fez revelar. Portanto, nós agora, hoje, nós vamos estudar, na outra semana estudamos que Cristo é Deus, mas hoje nós vamos estudar que Ele se fez homem, amém? Um dos grandes mistérios do cristianismo é exatamente a encarnação de Deus. E não é sem motivo que Paulo chama este mistério como sendo de piedade. Porque se piedade, como nós vimos na primeira pregação, significa o viver para a glória de Deus, o bom viver, uma vida piedosa significa uma vida desprovida de todo a mácula, de todo o mal do pecado para servir para a glória de Deus. Se é isso que significa piedade, e de fato é, então Jesus Cristo é o máximo exemplo de piedade que existe. O apóstolo Paulo chega a dizer em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz no verso 5. E no 6 ele diz,
que, sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Os irmãos estão vendo que Jesus Cristo, sendo Deus, não se apegou a este fato, antes ele se esvaziou para servir. Existe piedade maior que esta? Por isso Paulo chama o esvaziamento de Cristo de mistério da piedade. Paulo chama esta negação, autonegação de Cristo, que sendo Deus veio assumir a nossa limitação, Paulo chama de mistério da piedade, e diz ainda aos filipenses: tenham em vós este mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, você quer ser uma igreja piedosa? Então lembra do que teu Senhor fez. Eu fico vendo hoje, meus irmãos, muitas pessoas arrogantes nos púlpitos das igrejas, pregadores soberbos, pastores arrogantes, apóstolos orgulhosos, se bem que não existe mais apóstolos, mas eles, de tanto orgulho que tem no coração, eles roubam esse título para si. Só o fato de uma pessoa aceitar ser chamada de apóstolo, esta pessoa já está demonstrando orgulho. E Paulo está dizendo para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele foi o exemplo por excelência de piedade que todo crente deveria imitar. Olha, se ele é Senhor dos senhores e deixou sua glória para se tornar homem, por que eu vou querer a glória dele? Tem certos pregadores que dá vontade de você chegar para ele e perguntar: você serve a quem? E ele vai dizer: claro que eu sirvo a Jesus. Mas não parece, porque ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E você é um arrogante, um orgulhoso. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele é um modelo da piedade. Agora, nós não temos que fazer isto por uma imitação formal, mas devemos ter aquilo que nos move, é o mesmo que movia Cristo, o sentimento consciente. Quando Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento, a palavra grega para sentimento ali não é emoção, não é apatia. A palavra pathos no grego, ou patia, significa sentimento passional. Não, Paulo está falando de a palavra phronesis. Phronesis no grego quer dizer um sentimento racional, um sentimento determinado por um pensamento, por algo que foi pensado. Jesus não fez isso por emoção. Jesus não fez aquilo, deixar sua glória para vir até nós, por uma apatia, por um sentimento, uma paixão por nós. Não, ele fez. Paulo usa a palavra correta no grego, ele usa a palavra phronesis, que significa, é um sentimento, mas raciocinado, é algo que foi movido pelo pensamento. Agora, os arianos, para tentar preservar a unidade de Deus, negaram a divindade de Jesus, como hoje fazem os testemunhas de Jeová. Quem são os arianos? São os seguidores de Ário, um bispo de Alexandria no século IV, que tentava preservar a unicidade de Deus. Se Deus é um, então Jesus não pode ser Deus, porque senão vai ter dois deuses. E aliás, até hoje muitos crentes ainda confundem isto. E eu preguei isto no início para dizer que Jesus é Deus, mas não é o Deus Pai. Jesus é Deus, mas não é o Deus Espírito. O Pai é Deus, mas não é Deus Filho e nem Deus Espírito. E o Espírito é Deus, mas não é Deus Filho nem Deus Pai. Portanto, há um só Deus e três pessoas. A divindade é uma só, mas dentro da divindade há três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um deles é Deus, mas não há três deuses, há somente um Deus. Então é bom distinguir estas coisas. Agora, enquanto os arianos negavam a divindade de Cristo, os gnósticos, para tentar preservar a divindade de Jesus, negavam sua encarnação. Então a igreja teve dois problemas. Paulo está afirmando, como nós acabamos de ler aqui em Timóteo, ele está afirmando aquele que foi manifestado na
carne. A maioria das vezes que o apóstolo Paulo fala carne nas suas cartas, ele está falando da natureza pecaminosa, a maioria, mas não é o caso. Aqui, Jesus manifestado na carne quer dizer manifestado em corpo físico. Corpo físico. Então, os gnósticos, eles diziam que Jesus não se fez carne. Eu disse isso no primeiro sermão para os irmãos. Eu disse que os gnósticos, eles eram uma seita. O gnosticismo era uma seita do segundo século. Começou no finalzinho do primeiro século. Mas ali, a partir do início do segundo século até o terceiro, início do quarto século, foi uma praga que perseguiu a igreja cristã. Eles diziam, não, Jesus não veio em carne, Jesus não pode ter vindo em carne, porque a matéria, carne é matéria, e matéria é má. Deus não pode fazer uma coisa má. E o apóstolo João já dizia em suas cartas, todo aquele que negar que Jesus veio em carne, não é de Deus, é o espírito do anticristo. O combate contra o gnosticismo se iniciou cedo na igreja, começando pelo apóstolo João. Paulo já combatia uma forma prévia do gnosticismo, mas foi com o apóstolo João que a igreja adquiriu força doutrinária para combater fortemente contra esta heresia. Em 1 João 4, de 1 a 6, o apóstolo João chama os gnósticos de falsos profetas de sua época. Nós não temos o que ter medo de denunciar os falsos profetas. Eu fico vendo, meus irmãos, as falsas pregações, os falsos pregadores, à vontade. E quando alguém vai dizer alguma coisa, os outros dizem assim, em vez de você ficar pregando o evangelho, você fica aí criticando os outros. Vocês já ouviram isto? Agora eu pergunto, como é que você vai pregar o verdadeiro evangelho, se tem um monte de gente pregando falso evangelho, e você não denuncia, e você não diz que aquilo lá é o falso? Como essas pessoas vão crer? Como elas vão saber qual é o verdadeiro evangelho? Crente já perguntou isso para mim. Pastor, como é que eu vou saber quem é que está pregando a verdade? Eu falei, meu Deus do céu, se o crente está perdido, imagina o mundano. Se as pessoas aqui dentro estão perdidas, não sabem identificar o verdadeiro evangelho, imagina quem não conhece nada. Mas sabe por que isso acontece? Sabe por que os crentes ficam nessa dúvida? Porque os pastores, os pregadores, eles têm medo de denunciar os falsos profetas, coisa que o apóstolo Paulo não tinha, coisa que o apóstolo Pedro não tinha. Porque o capítulo 2 de 2 Pedro é inteiro dedicado a denunciar os falsos profetas. A carta inteira de Judas, que só tem um capítulo, é inteiramente dedicada a denunciar os falsos profetas. Jesus Cristo denunciou os falsos profetas de sua época, os fariseus, saduceus, escribas e principais sacerdotes. Jesus denunciou na cara. Apóstolo Paulo dizia em suas cartas, para não nos misturarmos com os hereges. Paulo diz, nem com ele comais, nem com ele vocês comam. E nós não, ficamos dando a mão para todo mundo, em nome da política da boa vizinhança. Quando tem um outro tipo de pecado, o pastor adulterou. Nosso Deus, manda esse cara para o inferno. Agora tem um outro lá pregando heresia. Não, gente, não julgueis. No Novo Testamento, o maior pecado que a igreja, que os apóstolos nos ensinaram a combater é heresia. Foi heresia. Óbvio que há uma lista de pecados que a igreja deve combater, mas que está ali, em primeiro lugar. A maior preocupação dos apóstolos era para que a igreja combatesse a heresia, ou seja, para que nós defendêssemos a verdade, para que nós fizéssemos apologia da nossa fé, para nós defendermos aquilo em que nós cremos. Por falta de defesa da fé, é que existe um monte de doutrina diferente aí. É por causa disso. E nós vamos tolerando, né? Tudo bem, não tem problema não. Ele também é irmão. Ele também é irmão. Ele vai chamando todo mundo de irmão. Nós estamos chamando o diabo de irmão. Porque a mentira vem de quem? Diabo. Agora, a igreja é obrigada a reconhecer os falsos profetas e denunciá-los. Os gnósticos ainda viveram ali na época, o apóstolo João ainda era vivo, né? Mas depois que João morreu, entrou outros problemas na igreja. Entrou mais problemas na igreja. O arianismo foi um deles que eu citei aqui agora, negando a divindade de Jesus. Não, Jesus não é Deus, não. E um monte de gente aceitando. Teve que ter um concílio, teve que chamar a igreja, né? Teve que chamar os bispos da igreja para fazer um concílio. E então, o credo atanasiano, né?
para poder resolver este problema. Atanásio que combateu Ário, e ele disse que Jesus é Deus, isso que eu falei aqui, Jesus é Deus, mas não é Pai e nem Espírito. O Pai é Deus, mas não é Filho e nem Espírito. O Espírito é Deus, mas não é o Pai nem o Filho. Ele que ensinou isto para a igreja. Hoje nós devemos muito a Atanásio para podermos crer na Trindade. Porque senão, todo mundo hoje ia ser igual o Testemunho de Jeová, dizendo que Jesus não é Deus. Igreja que não denuncia é uma igreja egoísta, sabia? Igreja que não denuncia falso profeta. Então, esse mistério da encarnação de Cristo é tão profundo que várias heresias surgiram ao tentar explicar o que aconteceu. Vou citar algumas para os irmãos. Já falamos do gnosticismo, que negava que Jesus era carne. Falamos do arianismo, que negava que Jesus era Deus. Agora, nestorianismo ensinava que havia duas pessoas distintas em Jesus. Olha a sutileza do engano, irmãos. Nestório, ele tentava ensinar que havia dentro de Jesus duas pessoas distintas. Uma pessoa humana e uma pessoa divina. Jesus não é duas pessoas. Jesus é uma pessoa só. Ele tem duas naturezas, mas é só uma pessoa. Agora o cara vinha falar que tinha duas pessoas dentro dele. Aí é onde está o detalhe do erro. E as pessoas, infelizmente, deixam passar despercebido esses detalhes. Deixa eu dizer para os irmãos sobre um outro erro chamado, não sobre a pessoa de Jesus, mas sobre a Trindade, um erro chamado modalismo. Vê como ele é antigo, este erro, ou sabelianismo, mas veja como ele é tão antigo e até hoje ele ainda está no meio de muitos crentes. Quem nunca ouviu um crente dizer assim: pastor, eu entendo a Trindade, eu entendo a Trindade. Deus é um só, amém, não tem nada errado com isso, Deus é um só. Aí ele vai e parte para o modalismo, ele fala assim: no Antigo Testamento ele se manifestou como Deus Pai, nos Evangelhos se manifestou como Deus Filho, e do livro de Atos para cá ele se manifesta como Deus Espírito Santo, mas é um só Deus. Vocês nunca ouviram alguém dizer assim? Aliás, tem um monte de gente, eu acho que é aqui ainda, que pensa que é isso, que Deus é um só, que no Antigo Testamento ele tipo assim: pastor, Deus é um só, mas somente mudam suas manifestações. Ele se manifestou como Pai, depois se manifestou como Filho e agora se manifesta como Espírito Santo. Isto é engano, isto é erro, isto é heresia. Isto não é a verdade sobre a Trindade. Não são manifestações distintas de uma mesma pessoa. São pessoas distintas na mesma divindade, é isto. Não era Jesus enganando todo mundo lá na antiguidade, se passando por Deus Pai. Não era o Deus Pai enganando os discípulos, se passando por Deus Filho ali na cruz. Inclusive os defensores da verdade, na época que surgiu o sabelianismo, eles até criticaram, chamando de patripassianismo, porque significa, pátria é pai, né? Passion é morte. Então eles estavam dizendo o seguinte: vocês agora mataram o pai na cruz? Foi o pai que morreu na cruz? Por isso ficou então chamado de patripassianismo, porque eles estavam confundindo as pessoas da Trindade. Até hoje tem crente que entende assim, que Deus sendo um só se manifestou de três maneiras distintas. Está errado. Quem se manifestou na criação foi Deus Pai. Quem apareceu para Moisés foi Deus Pai. Quem se fez carne foi Deus Filho mesmo, não foi Deus Pai não. E quem foi descido sobre a igreja no dia de Pentecostes foi Deus Espírito Santo. São pessoas distintas, não são manifestações distintas, são pessoas distintas. Os irmãos estão vendo como é sutil o erro, o engano, ele troca palavras. Ele troca uma palavra e ali ainda parece ser uma verdade. Pois Nestório era assim, ele dizia que Jesus tinha duas pessoas dentro dele, a pessoa divina e a pessoa humana. Não, Nestório, não é assim. Jesus é uma pessoa só, ele só tem duas naturezas, mas é uma pessoa só. Outra, Eutico, mas não o que caiu da janela, que nós falamos. É um outro rapaz lá, mais para frente, no século IV, no século V, Eutico, ele ensinava que só havia uma natureza em Jesus. Olha outra heresia. Uma só natureza em Jesus. As pessoas perguntavam: mas Eutico, ele não é divino e humano?
E eu te respondi assim: tudo bem, porém, que a natureza humana dele foi absorvida pela divina. Não pode, isso é heresia. Olha, irmãos, quão importante é que nós defendamos que Jesus Cristo é homem e Deus, mas não é duas pessoas. Que ele tem duas naturezas e uma não absorve a outra, não entram em contradição uma com a outra e habitam na mesma pessoa sem nenhum problema. Outro homem chamado Apolinário, ele ensinava que Jesus tinha um corpo humano, mas a mente não era humana. Ele tinha um corpo humano, mas a mente divina. Então, a igreja, depois de ver essa bagunça toda, reuniu novamente um concílio, chamado Concílio de Calcedônia, no ano 451, e então resolveu estas confusões, escrevendo um credo da seguinte maneira. Vou ler o credo de Calcedônia para os irmãos, preste atenção. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional, de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, ou seja, negando o arianismo aqui, que dizia que Jesus foi criado, negativo. E nestes últimos dias, gerado segundo a humanidade por nós para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa em uma subsistência. Não é separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou e o credo dos santos pais nos transmitiu. Vocês estão pensando que os cristãos antigos ficavam brincando? Eles é que preservaram a verdadeira doutrina. Eles é que preservaram a sã doutrina, o credo, a confissão verdadeira sobre a natureza de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre a divindade de Jesus. Se não fossem estes homens dos séculos passados, nós todos teríamos um cristianismo todo esfacelado e derrotado. Eles não brincavam, eram homens inteligentíssimos. Ao se fazer homem, Jesus não deixou de ser quem era. Os pais da igreja daquela época, eles inventaram uma frase dizendo assim: sendo o que era, tornou-se o que não era. Entenderam? Vou repetir. Sendo o que era, tornou-se o que não era. Eles queriam dizer que Jesus, sendo o que era, ou seja, sendo Deus, porque ele já era Deus, tornou-se o que não era, porque ele não era homem, mas ele se tornou. Então Jesus nunca deixou de ser Deus quando ele se tornou homem. Ele apenas assumiu nossa humanidade, mas não perdeu sua divindade. Ele apenas não utilizou. Isto que significa esvaziou-se, lá em Filipenses 2, verso 7. Que também já rendeu muita heresia esse negócio da teoria da kenosis. Kenosis no grego é esvaziamento. Jesus se esvaziou do quê? As pessoas diziam, ele se esvaziou de sua divindade, ele veio para a terra só como homem. Heresia, ele não deixou de ser Deus. Sem deixar de ser o que era, tornou-se o que não era. Ele não era homem, ele era Deus. Desde a eternidade ele sempre foi Deus Filho, mas um dia ele se fez homem. Outra heresia que depois surgiu disto, e até hoje tem crente, inclusive eu estava lendo alguns comentários na internet, e vi uma pessoa dizer isto. Ele escreveu no comentário que Jesus só foi homem enquanto esteve na terra. Depois que ele ressuscitou e foi para o céu, ele deixou de ser homem. Olha que heresia.
Porque depois que Jesus se fez homem, ele foi para o céu e nunca mais deixou de ser homem. Ele sempre continuou Deus. Os irmãos estão entendendo? Quando ele veio para a terra, ainda continuava Deus. Quando ele morreu, ressuscitou e foi para o céu, continuava Deus, porém agora homem também, coisa que ele não era antes. E até hoje e para sempre estará no céu como homem e como Deus. Depois de Jesus ressuscitado e já assentado à direita do Pai, o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, aqui mesmo, no capítulo 2, versículo 5, ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha sentado à direita do Pai, e Paulo chama ele de homem. Então Jesus não deixou de ser homem. Eis aqui, meus irmãos, que a encarnação de Jesus Cristo significa, quando ele se esvaziou, não quer dizer que ele deixou sua divindade. Isso apenas quer dizer que ele se humilhou. Isso apenas quer dizer que ele deixou sua glória. Ao se tornar como um de nós, homem, servo se fez. O esvaziamento aqui é de sua glória e não da sua deidade e nem dos seus atributos. Então, finalizando esta parte, uma religião que não confessa que Jesus é Deus feito carne, não é uma religião cristã e deve ser considerada perigosa para aquele que se diz cristão. Portanto, testemunha de Jeová não é cristão, porque negam a divindade de Jesus. E qualquer outro, como os espíritas, que negam que Jesus é carne, que Jesus é homem, também é heresia, é falsidade, é seita, é maligno, é engano. Estou falando de religiões de hoje, porque em todos os tempos o diabo sempre tentou atacar Jesus Cristo. Jesus é a figura central da doutrina salvífica, irmãos. Talvez você pergunte assim para mim: pastor, se eu crer que a igreja vai passar pela grande tribulação ou não, isso interfere em minha salvação? Não, não interfere em sua salvação. Eu digo que interfere na sua qualidade de vida cristã, mas não interfere em sua salvação. Se você é eleito de Deus, você vai ser salvo. Se você crê que vai passar pela grande tribulação ou não, isso não altera a sua salvação, isso altera a sua qualidade de vida cristã. Agora, um detalhe é o seguinte: quando se trata da pessoa de Jesus, se você mudar o que a Bíblia diz sobre isso e crer naquilo ali, no que você imagina e não no que a Bíblia diz, aí não tem salvação. A doutrina sobre Jesus Cristo, ela determina nossa salvação. Não que se eu crer assim eu vou ser salvo, não é isso. Porque tem muita gente que crê correto e não é salvo. Não é disso que eu estou falando. Todo salvo crê corretamente sobre Cristo, mas nem todo mundo que crê corretamente sobre Cristo é salvo. É isso que eu quero dizer. Agora, se alguém deliberadamente inventa uma doutrina falsa sobre Cristo, negando sua divindade, negando sua humanidade, esta pessoa não é salva. E sobre a divindade de Jesus, ele mesmo falou isso, ele mesmo. João 8:24. Jesus disse: se vós não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E uma pessoa que morre em seus pecados é salva? Não é. Portanto, os testemunhos de Jeová estão enquadrados nesta palavra de João 8:24. Eles, enquanto crerem que Jesus não é Deus, eles morrerão em seus pecados e não serão salvos. Não sou eu que estou julgando, Jesus que falou. Agora vamos para finalizar a nossa pregação sobre esta parte do versículo 16 que diz: aquele que foi manifestado na carne. Por que Deus se fez homem? Na primeira pregação nós vimos, aliás, a semana anterior, nós vimos que Jesus é Deus. Hoje acabamos de ver que Ele é homem, perfeito Deus. Agora nós vamos ver por que Jesus se fez carne, por que Deus se fez homem. Primeiro vamos para uma resposta bíblica. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo João responde isso de uma maneira sucinta. Ele responde isso de uma maneira muito resumida, uma maneira muito prática, e ele diz assim, 3,5 de 1 João: sabeis também que ele se manifestou
para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Amém? Glória a Deus. Veja que ele usa a mesma palavra de Paulo lá em Timóteo, aquele que foi manifestado. E João está dizendo, ele se manifestou para quê? Para tirar os pecados. Mas para que alguém não venha formar mais uma heresia sobre Jesus, ele diz, nele não há pecado. Porque tem gente que ensina, né? Tem gente que ensina, inclusive, aquela igreja local que eu falei para os irmãos, tome cuidado quando alguém chegar tentando te convencer para congregar numa casa, porque eles se reúnem numa casa, e eles viram para você e falam, não, irmão, é templo, igreja de templo, está tudo errado, nós congregamos numa casa. Aí você pergunta para ele assim, você é de qual igreja? Não, nossa igreja não tem nome, nós somos da igreja local, nem é célula não, é igreja local. Eles falam, nós somos da igreja local. Aí você pergunta para ele assim, é alguma coisa a ver com a árvore da vida? Sim, árvore da vida, sai fora. Esse pessoal, eles dizem que quando Jesus Cristo carregou os nossos pecados, ele ficou pecador e foi possuído por Satanás. Porque eles dizem que todo homem tem Satanás, porque todo homem peca. Eles confundem o pecado com o diabo. Isso é doutrina de Witness Lee, que é fundador deste tipo aí, dessa seita, tá certo? Aqui em Vilhena tem ela. Cada cidade eles querem implantar uma casa, eles não podem ter mais que uma casa em uma cidade. É uma casa por cidade. Então vão se reunir ali, se tiver mais gente vai ter que ficar naquela casa ali, ou alugar um outro, eles não congregam em templo. Mas chega em outra cidade, só tem que ter uma igreja local da árvore da vida. Cuidado. Estas pessoas dizem que Jesus teve pecado. Olha que abuso. Olha que blasfêmia. O apóstolo João é claro aqui, eu vou ficar com esse povo ou com o apóstolo João? O apóstolo João diz assim no verso 5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado, não existe pecado. Esta aqui é a parte bíblica mais clara, que diz por que Deus se fez homem. Ele se fez homem para tirar nossos pecados, irmãos. Agora vamos entender por que isto foi necessário. Ele não podia tirar nosso pecado lá do céu mesmo? Precisava vir fazer esse homem? Então nós vamos entender isto agora. Queridos, primeira coisa, pense no grande amor dele. Porque isto é um ato de amor. Para tirar nossos pecados, ele quis se identificar conosco. E a identificação que ele fez conosco é de tal maneira profunda que ele se torna como um de nós. Olha o que o autor aos Hebreus diz em capítulo 2, verso 14 ao 17. Ele explica, isto que João está falando, ele explica lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, presta atenção que eu vou falando e explicando para ganharmos tempo. Visto, pois, que os filhos, que somos nós, têm participação comum de carne e sangue, ou seja, nós somos humanos, destes também, ou seja, de carne e sangue, ele, Jesus, igualmente participou. Ele se fez homem. Para quê? Agora olha a explicação do autor aos Hebreus. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, nós, a igreja. Por isso mesmo, convinha, ou seja, era necessário que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Quem são os irmãos? Somos nós. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Está explicado. João diz que ele se manifestou para tirar os pecados. O autor aos Hebreus diz que ele se manifestou para identificar-se conosco, para vencer o diabo que tinha o poder da morte e para carregar os nossos pecados, tornando-se um intercessor fiel diante de Deus. Jesus hoje, queridos, o que o autor aos Hebreus está dizendo, é que ele chega diante do Pai intercedendo, orando por nós. E ele diz, Pai, eu fui carne, eu sou homem.
Além de Deus, eu sou homem. E eu entendo na carne o que eles estão passando. Amém, igreja? Aleluia. Isso é amor. Isso é identificação. A intercessão que Jesus faz por nós diante do Pai não é algo assim, ô Pai, abençoa ele. Igual a gente, né? Ô irmão, ora por mim. Aí a gente vem na oração, Senhor, abençoa fulano. Irmãos, fulano pediu oração, vamos orar por ele? Vamos. Senhor, abençoa fulano. Abençoa com o quê? Com o quê? Aí o crente preguiçoso, que não gosta de orar, Deus sabe todas as coisas, né? Agora não, Jesus. Jesus, ele intercede por nós e ele diz para o Pai, Pai, eu sou homem, eu vivi em carne lá, eu sei o que ele está passando, eu senti na minha pele, eu senti na minha carne aquilo que ele está passando, eu sei, por isso eu peço, eu intercedo por ele, aleluia. E também diz, né, no capítulo 9, verso 26 de Hebreus, o escritor diz assim, olha, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, porém, agora, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Está vendo? Então, meus queridos, aqui está muito clara a explicação da razão de Deus ter se encarnado. Ele quis fazer a propiciação pelos nossos pecados, mas para isso foi necessário que se tornasse um de nós. Agora preste atenção nesta frase de Santo Anselmo. Anselmo de Cantuária, um monge do século XII, do século XI. Ele dizia bem assim, sobre isso, né? Por que Deus se fez homem? Aí ele dizia assim, o homem deve pagar pelos pecados, mas não pode. Deus pode, mas não deve. Então, Deus se fez homem, porque assim ele assume a forma de devedor e, sendo Deus juntamente, ele pode pagar o que o homem deve. Os irmãos entendem? Nós devemos, o pecado nos torna devedores, mas não podemos pagar. Eu devo, mas não posso. Deus pode, mas não deve. Então o que tem que fazer? Ele que pode, se torna um de mim que devo, e então ele paga. Amém? Eis aqui, meus queridos, uma razão maravilhosa porque Deus se fez carne. Ele se fez carne porque, mesmo sem dever, ele podia, e ele se ofereceu para isto, para pagar os nossos pecados. A santidade de Deus, ela é tão plena e perfeita, que exige que o pagamento do pecado tem que ser o quê? A morte. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, como Deus, ele não pode morrer. Deus morre? Deus não morre. Então o que ele fez? Ele se fez homem. Veja os irmãos, se o salário do pecado é a morte, como é que Deus pode resolver isto? Apenas se ele matasse todos os homens. Apenas se ele mandasse todos os homens para o inferno. Mas como ele nos amou para nos salvar, para nos levar para a sua glória, então a gente não podia ir para o céu assim. Nosso pecado tinha que ser pago. E foi pago de que maneira? Nós não podíamos morrer por nós mesmos. Se a gente morresse por nós mesmos, nós estaríamos no inferno. Para estar no céu, era necessário alguém morrer por nós, porque nosso sangue é sujo, nosso sangue é contaminado pelo pecado. Ainda que eu e você derramássemos o nosso sangue, nós não pagaríamos os nossos pecados, porque nosso sangue não é puro, irmãos. Então, quando Jesus Cristo vem, ele se fez homem, e ele assumiu a dívida. Como Deus, ele pode pagar os pecados, mas Deus não pode morrer. Deus não pode morrer, então ele se fez homem para isso, para poder pagar o salário do pecado, que é a morte. Como homem, ele pode morrer. Os eleitos não podem ir para o inferno. Então, visto que Deus os salvou desde a eternidade, Efésios 1, verso 4 diz isso, os eleitos também não podiam ser salvos à revelia, deixando Deus de punir seus pecados. Se Deus punisse os pecados dos eleitos sobre os eleitos, o nosso destino seria invariavelmente igual ao dos ímpios, então não seríamos eleitos. Assim, para que os eleitos fossem salvos, Deus se torna um de nós, assume nossos pecados sobre si,
sofre a punição em nosso lugar e nos concede a salvação gratuitamente aos eleitos. Romanos 3:24. Porque o 3:23 fala: todos pecaram, mas estão destituídos da glória de Deus. Agora no verso 24 ele fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Claro que Jesus veio em carne também para revelar Deus, né? Existe um outro motivo porque Deus se fez carne. João 1,18 que eu citei aquela hora: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que o fez revelar. Alguém me perguntou um dia: pastor, e se o homem nunca tivesse pecado, era necessário Jesus vir? E eu disse: sim. Ele: para quê? Jesus ia morrer? Eu falei: não, ele ia vir para revelar Deus. Ele ia vir para revelar Deus. Embora Deus em sua transcendência seja inatingível, contudo sempre foi um Deus imanente também, como lemos em Isaías 57:15. Mas a maior imanência de Deus foi exatamente a sua encarnação, foi quando Deus esteve mais perto dos homens. É claro que hoje, nos salvos, a imanência se tornou permanência, isto é, Deus habitando em nós, não somente entre nós. A imanência da encarnação foi Deus entre os homens, Emanuel, Deus conosco. Hoje é a permanência de Deus nos homens, Deus em nós. Banuel, não é mais Emanuel, no hebraico Banuel, quer dizer Deus em nós. O apóstolo João também diz que um dos propósitos da manifestação do Filho de Deus foi para destruir as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Como nosso primeiro pai, chamado Adão, entregou o domínio deste mundo a Satanás, Jesus Cristo veio para libertar os oprimidos do diabo. Certa vez, Jesus, depois de expulsar um demônio que causava cegueira e mudez em um jovem, de sorte que, quando Jesus expulsou o demônio, este jovem voltou a ver e falar, os fariseus blasfemaram contra Jesus, dizendo que ele fazia isto pelo poder de Beelzebu. Os irmãos conhecem esta passagem bíblica, Mateus 12, 22 a 24. Mas Jesus replicou. Olha a resposta de Jesus para os fariseus. Jesus diz para eles assim: se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, então a casa de Beelzebu está dividida. Ele está lutando contra ele mesmo. E uma casa dividida não pode subsistir. Se o reino do diabo prevalece até hoje, é porque o diabo é unido com seus demônios. Como que eu posso expulsar demônios pelo poder do diabo? Como que o diabo expulsa o diabo? Jesus já matou a lógica por aí. Se eu trabalho para alguém, eu não posso trabalhar contra esse alguém. Isso seria traição. E se houvesse traição no reino do diabo, o reino dele já não existia mais. Olha a lógica de Jesus. Segundo lugar, Jesus diz para eles assim: agora, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. E Jesus finaliza dizendo o seguinte: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? Só então lhe saqueará a casa. Aqui o diabo é tido como o valente, mas Jesus, como é relatado em Lucas 11, 21 e 22, é o mais valente do que ele. O diabo é valente, que amarra as vidas, que segura as almas, mas Jesus veio como mais valente, que amarrou o diabo e tomou as almas que estavam cativas sob seu poder. Aleluia. É por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque o poder do Espírito que atuava em Cristo Jesus era inquestionável. John MacArthur disse que, naquela época, os fariseus blasfemaram porque atribuíram o poder do Espírito Santo a Satanás. E hoje as pessoas blasfemam porque atribuem o poder de Satanás ao Espírito Santo. Dentro da igreja acontece um monte de coisa que é o diabo que faz, as pessoas dizem que é Deus. Não é blasfêmia igual? Concluindo o nosso sermão, só desta parte ali do verso 16 que diz: aquele que foi manifestado na carne. Quando falamos sobre o mistério da piedade, seu primeiro elemento é a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne, João 1,14. Vimos, portanto, nesta mensagem, na anterior e nesta, que Jesus sempre foi Deus. É óbvio que também seu nome sempre foi esse, Jesus, que quer dizer o Senhor salva.
Uma vez que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, como diz Apocalipse 13:8, então o plano de introduzir o pecado no mundo já fazia parte dos decretos eternos de Deus. Tem crente que acha que o pecado entrou no mundo por acidente. Deus vacilou e o pecado entrou. Não. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Se ele é o cordeiro morto, ele ia morrer por causa de quê? Por causa do pecado. Mas Deus nem tinha criado o mundo. Como é que Jesus já era cordeiro para morrer pelo pecado? Se nem tinha criado o mundo, quem dirá o pecado? Porque o pecado já estava no plano de Deus. Muito antes de Deus criar o mundo, muito antes de Deus fazer qualquer coisa, já havia um plano nos decretos eternos de Deus, a fim de que Ele mesmo, o Senhor, pudesse vir até nós, em nossa forma, e nos salvar. Nós vimos também que apesar de ser Ele Deus eterno, ainda não tinha sido homem. E quando se fez homem, não deixou de ser Deus. Sem deixar de ser o que era, tornou-se para sempre o que não era. Jesus também não deixou mais de ser homem, será por toda a eternidade, assim como nunca deixou de ser Deus e será por toda a eternidade. 1 Timóteo 2,5. E finalizamos o sermão de hoje mostrando que, por que ele fez isto? Tanto para revelar Deus entre nós, plenamente, como para destruir as obras do diabo, como vimos em 1 João 3, verso 8, mas essencialmente para pagar os pecados dos eleitos, levando sobre si mesmo a nossa culpa, a fim de que recebamos a glória eterna com o nosso Senhor. Aleluias. Sobre a encarnação do Verbo, eu quero fazer várias aplicações aqui para você, para a sua vida espiritual. Primeiro, a gratidão deve tomar conta do seu coração, transborde em seu coração quando pensar sobre a grandeza desse evento. Não foi um anjo que se fez homem, pensa nisso, igreja. Foi o próprio Deus, o Filho, através de quem todas as coisas foram feitas. Ele assumiu nossas limitações, foi gerado como um embrião, um feto, dentro do ventre de uma jovem virgem, nasceu sem pecado, mas foi limitado como todos nós. Chorou, sentiu dores, fome, sede, sono, frio, calor, passou por etapas de aprendizado, teve que aprender a falar, aprender a andar, aprender a ler, escrever. Imagina o Criador de todas as coisas se sujeitando a isso. Talvez não haja maior aplicação para as nossas vidas, além da gratidão que deve nos invadir, senão aquela que o apóstolo Paulo faz em Filipenses 2, do 5 a 8. Como nós já falamos, do 3 a 8, ele diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Os irmãos conseguem entender por que Paulo está dizendo para a igreja ser humilde? Consegue captar, irmãos? Ele diz: irmãos, sejam humildes, porque o Senhor dos senhores deixou sua glória para se fazer homem. Ele não precisava disso e fez. Porque nós não vamos ser humildes? Porque nós vamos nos considerar superiores aos outros, se o próprio Deus desceu de sua glória para se fazer inferior? Este é o sentimento. Não há uma única razão para nós sermos orgulhosos, meus irmãos. Eu fico vendo aquilo que eu estava dizendo sobre alguns pastores e pregadores orgulhosos. Um dia até o próprio irmão Gelson, chegou para mim e falou assim: olha, pastor, meu filho ficou maravilhado do senhor pegar o violão, e emprestar para ele tocar. Falou: pastor nenhum nunca fez isso com ele. Sempre esteve lá na igreja, não podia nem tocar, nem mexer nos instrumentos. Mas um gesto simples: toca aí, irmão, um pouquinho, pronto. A pessoa... Nossa, mas isso, irmãos, quer dizer que nós não temos o direito de nos achar melhor que ninguém, porque o próprio Senhor, Criador de todas as coisas, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que é Cristo, desceu de sua glória para se humilhar entre nós. Então eu digo, como um apelo aqui nesta noite, não humilhe seu irmão, não se sinta superior a ninguém. Fazer o mínimo para se parecer com Cristo exclui completamente a ideia de querer ser melhor que seu próximo. Mesmo quando Jesus se fez carne, ele nunca se colocou superior aos homens enquanto esteve aqui. E olha que era
Hoje, muitos que dizem seguidor de Cristo, nada sabe fazer senão humilhar os outros, se sentindo maiores e melhores, nada sabe de humildade, são partidários vangloriosos. A encarnação foi a maior humilhação e ela não parou por aí, como os irmãos sabem. Ela foi se rebaixando até a sepultura. Você imagina o que é Deus ser sepultado, irmãos? Presta atenção nisso, igreja. Você imagina o que é Deus sair do trono da eternidade para vir para uma sepultura? Defenda essa doutrina ardentemente, como se sua fé dependesse dessa crença, e ela depende. Mas sempre se lembre de ser parecido com este, que sendo Deus se fez servo ao assumir a forma humana. Amém? Encerramos hoje aqui esta parte, aquele que foi manifestado na carne. Na próxima pregação iremos falar sobre aquela parte, foi justificada em espírito. Nós vamos ver o que isto significa. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos nos colocar em pé e orar ao Senhor.